Bom, eu achei bastante interessante a gente desmontar por completo o bico da impressora, ou a cabeça de impressão, né, como alguns preferem chamar. Esses termos existem muito bem em inglês, mas em português eu acredito que eles ainda estão engatinhando. Mas enfim, essa peça que você está vendo, né, que uns chamam de cabeça, outros de impressão, né, outros chamam de bico, ainda que há uma separação entre as coisas, né, porque o bico seria essa parte metálica. Bom, enfim, o objetivo é a gente desmontar essa peça aqui todinha e eu vou falar um pouquinho sobre elas, sobre cada parte, para que você entenda. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é algo que é, digamos assim, genérico, mas pode sofrer algumas variações de impressora para impressora, e mesmo impressoras iguais podem ter um bico diferente por conta de algum lote de fabricação. Então sempre há alguma modificação, mas no fundo, no final das contas, acaba tudo sendo o mesmo, né? Então isso aqui seria o bico de extrusão, né? Seria uma parte da extrusora. Não posso chamar isso aqui de extrusora porque a extrusora eu entendo como o kit completo, envolvendo desde o motor que vai empurrar o filamento, o conduíte por onde o filamento vai passar, quando for o caso, e toda essa parte aqui, mais os ventiladores que existem para refrigerar essa parte. Aqui não tem nada de muito excepcional, são componentes básicos, parecem à primeira vista algo muito complicado, mas no fundo, após essa explicação aqui que eu vou passar para você, provavelmente não vai restar mais mistério, assim eu espero, né? Então, vamos começar aqui pela válvula ou pela trava do tubo PTFE, que é essa trava que vocês estão vendo, essa parte aqui de cima que estou girando, tá? Que tem esse botão aqui que você pressiona para, teoricamente, liberar o PTFE. O fato é que esse tipo de material aqui não é muito bom. Depois de um tempo utilizando, mesmo você pressionando, provavelmente o PTFE não sairá facilmente. Vai ser muito complicado e, via de regra, às vezes somos obrigados a desmontar completamente a extrusora e tirá-lo por aqui pela parte de baixo, né? Porque entrar ele entra, ele consegue passar aqui com facilidade, mas sair é que é justamente o problema, ele não consegue sair. Aqui ele saiu fácil porque simplesmente, no caso, a impressora não chegou a trabalhar com PTFE, mas depois de um tempo, ela trabalhando, ele simplesmente agarra aqui dentro e você não consegue tirar, mesmo quando se pressiona ele para baixo, né? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo desmontar a extrusora completamente, né, o bico completamente, e empurrar ele até que ele saia do lado de cá e você puxe pelo outro lado. Porque neste sentido, o tubo vai passar com facilidade, mas voltar ele não volta nem por nada. A menos que esteja novo, como é o caso aqui, né? Eu não estou tendo problema justamente porque ele ainda não tem marcas no tubo PTFE. Depois que as marcas aparecem no tubo, né, onde o serrilhado entra, encrava no tubo PTFE para ele não sair, depois fica muito difícil de você tirar. Então só empurrando para frente mesmo. Então essa aqui é uma peça geralmente encontrada em impressora com extrusoras do tipo Bowden. Uma peça exclusiva, muito típica de impressoras do tipo Bowden. É simplesmente uma trava para o tubo PTFE que sairia por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue empurrar. Aqui, sai pela outra ponta. Observe. Se eu tentar puxar ao contrário, ele não vem, né? A menos que eu pressione aqui, mas volto a repetir, depois de um certo tempo trabalhando com a impressora, nem mesmo pressionando aqui ele vai sair. Então, o caminho mesmo para tentar tirar o PTFE é empurrando ele até que ele passe completamente e saia do outro lado, né? Então, esse é um caminho para você resolver esse tipo de problema, porque provavelmente você passará por isso caso você adquira uma impressora com extrusora Bowden, a menos que essa peça seja uma peça de melhor qualidade, tá? Conheço esse tipo de componente aqui nos Estados Unidos, que é full metal. Esses que vêm nessas impressoras chinesas, e a sua grande maioria dessas travas e válvulas, elas possuem essa peça aqui de plástico e muito provavelmente você terá esse tipo de problema justamente por causa dessa característica, né? Então deixa eu colocar aqui as peças de volta no lugar para eu poder explicar para vocês. Ok, então essa peça aqui, essa válvula aqui, ela entra na peça rosqueando, né? Então, para você remover, você tem que primeiro travar o alumínio. Observe que ele tem 2 furos aqui em cima para ser fixado numa base específica, né? Então, normalmente é recomendado segurar o alumínio e depois rosquear até que essa peça aqui se solte, né? Então, se por acaso o PTFE
prender-se completamente na peça, então você vai desenroscar essa peça aqui, ok? O caminho mais fácil é esse. E puxar essa peça ao contrário até que o PTFE seja revelado aqui embaixo. Isso aqui eu já estou mostrando a você como resolver um possível e comum problema desse tipo de extrusora. Tá? E o que separa essa válvula do suporte de alumínio é apenas a rosca. Aqui dentro tem apenas um furo, né? um duto por onde o filamento vai passar. Bom, então este aqui é o heat sink ou dissipador de caloria. Né? Qual é o objetivo dessa parte aqui? O objetivo é impedir que o calor do bico suba e derreta o filamento aqui dentro. Então, coloca-se esse heat sink ou dissipador de caloria, o ventilador vai assoprar por entre essas frestas que você está vendo, vai resfriar esse pedaço aqui, de maneira que o filamento vai passar por aqui sem ser derretido. Porém, ao sair da região do heat sink e atingir aquele pescocinho ali de ferro que você está vendo, ele vai entrar aqui no hot block, que é esse bloco quente. E aqui dentro ele vai começar a ser fundido e pressionado. Ele vai começar a ser empurrado para baixo, onde ele será completamente derretido e extrusado pelo bico, que é esse bico de metal que você está vendo, que é rosqueado aqui no hot block. Então a gente solta aqui o bico, tá? Via de regra isso aqui entope e às vezes as pessoas conseguem desentupir, outras vezes não conseguem desentupir, são obrigadas a trocar realmente o bico. Particularmente eu não gosto de desentupir isso aqui porque dá muito trabalho, perde-se muito tempo. Eu vou explicar alguns problemas para você, tá? Porque normalmente esses equipamentos vêm acompanhado de um filamento da grossura de uma corda de violão. E a pessoa enfia por aqui na tentativa de desentupir, né? Tirar o material que está carbonizado aqui dentro, impedindo a passagem, ou qualquer outro tipo de detrito que tenha se aglutinado com o material dentro do bico, entupindo a saída do bico, que é apenas de 0,4 milímetros. Então, quando a pessoa empurra o material para dentro, a sujeira sobe, a extrusora vai funcionar por um determinado tempo, ok? E logo em seguida aquela sujeira desce e trava novamente, bloqueando a saída aqui no bico extrusor. Então a pessoa tem uma falsa ilusão de que desentupiu. Então, portanto, é muito complicado de fazer esse tipo de desentupimento. Quando é ABS, a gente pega esse bico aqui e coloca ele dentro da acetona. E a acetona vai diluir o ABS que está retido aqui dentro e, via de regra, o bico é desentupido, né? Deixando 24 horas no ABS, às vezes resolve o problema. Mas se o ABS estiver carbonizado aqui dentro, nem mesmo a acetona será capaz de derreter esse tipo de material carbonizado, né? Porque aí ela já perde o poder de ação sobre o material carbonizado. Isso eu me refiro à acetona pura, não é aquela acetona que a mulher usa para pintar a unha não, para remover tinta da unha não, tá? Tem que ser acetona pura. Isso no caso do ABS. No caso do PLA, não tem remédio. Realmente é muito complicado de se desentupir. Pode ser que se desentupa, consiga, não é impossível, muita gente faz. Eu particularmente compro um monte desses bicos e deixo eles guardados, porque é barato e não tenho muita paciência para ficar trocando bico. Olha aqui um exemplo de bico, esse aqui era o da Ender 3, ele está entupido, né? Do jeito que eu tirei ele de lá, observa-se que ele está novo, ele pode ser desentupido. Se alguém tiver paciência para desentupi-lo, provavelmente vai conseguir recuperar. Mas não é o meu caso, eu simplesmente tiro, descarto e coloco um outro bico novo no lugar. Você viu eu removendo esse bico de metal com relativa facilidade, né? Eu fui rosqueando ele aqui tranquilamente e ele saiu muito facilmente. Mas na realidade, quando você for tentar tirar esse bico de metal, ele não vai sair tão facilmente assim. Ele vai ficar muito, muito apertado aqui no hot block, tá? O objetivo desse bico aqui é que ele seja rosqueado no hot block até ele se encostar nessa outra peça aqui. Essa outra peça está rosqueada no hot block, ela pode ser removida daqui, tá? Ela está rosqueada mais ou menos até aqui. Então você vai rosquear o bico até ela encostar na outra peça, nesse pescoço aqui de cima, tá? Então ela tem que encostar, não pode ficar nenhuma folga, nenhum gap, nenhum espaço entre essa peça de metal e esse tubo do hot block, tá? Porque se ficar um gap, um espaço entre essa peça e o tubo, simplesmente esse gap vai atrapalhar a extrusão. Provavelmente você terá problema de extrusão baixa,
ou dificuldade de extrusar o filamento, o motor da extrusora começará a dar estalo, ou provavelmente isso vai provocar um entopimento, porque ele vai fazer um bolsão de filamento derretido aqui dentro e não vai conseguir ser extrusado. Então é importante que ele seja rosqueado até que essa parte metálica toque aquela parte de aço lá dentro que você está vendo. Então tem que ser rosqueado até encostar lá naquela parte. Se não acontecer isso, você terá problemas. Voltando ao assunto, muita gente tenta fazer a substituição do bico e acaba entrando num problema ainda maior do que o problema do bico, né? Porque originalmente ele vem preso ao heatsink. Assim, algumas extrusoras ou alguns bicos de extrusora de impressora já vem melhor prevenido contra esse tipo de problema que eu vou relatar para você agora. Geralmente a gente utiliza uma chave desse tipo para poder soltar o bico, né? Encaixa aqui e desenrosca ele até ele soltar, né? Claro, obviamente a gente não vai soltar com a mão, né? A gente usa uma chave que ajude, auxilie na hora de desenroscar o bico. O problema é que as pessoas tentam desenroscar o bico com a peça presa na impressora, acreditando que a própria impressora dará o suporte necessário para desenroscar o bico. E aí colocam força na hora de desenroscar o bico e esse conjunto aqui inteiro gira. Via de regra, quebra bem ali naquele pescocinho, né? E aí o que acontece? O cara fica desesperado, porque agora além do bico ele ainda vai ter que comprar aquela peça ali do meio e esperar não sei quantos dias para a peça chegar na casa dele e assim o trabalho de impressão é interrompido. Então, para você remover o bico é necessário, mandatório, que você segure pelo hot block. Então você vai usar um alicate, uma chave, algo que segure aqui o hot block enquanto você gira o bico. E aí você não vai correr esse risco de simplesmente quebrar lá no pescoço. Então segura aqui o hot block e gire o bico até que ele se desprenda, tá?